Antes de continuarmos com essas notícias quentes envolvendo o Cruzeiro, se você é um torcedor que vibra com cada movimentação nos bastidores da Toca da Raposa, então já aproveita agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai surpreender até os torcedores mais atentos. Uma movimentação discreta, mas com grandes implicações para o presente e futuro da Raposa, acaba de ser selada, e os detalhes que vamos revelar a seguir vão te deixar com a pulga atrás da orelha. Uma jovem promessa formada no clube está de malas prontas rumo ao futebol europeu. E o que parecia ser apenas mais um empréstimo pode, na verdade, abrir portas gigantescas. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vive um momento de reorganização estrutural em todas as áreas. Com Leonardo Jardim dando identidade ao time principal e Pedro Lourenço conduzindo com firmeza o projeto da SAF, as categorias de base também passaram a receber mais atenção. O clube entende que revelar talentos não é apenas uma obrigação esportiva, mas também um ativo financeiro importante dentro de um planejamento sustentável. E é nesse contexto que a movimentação de um jovem zagueiro formado na Toca da Raposa ganha grande destaque nos bastidores celestes. Trata-se de Pedrão, defensor de 21 anos que acaba de ser negociado por empréstimo com o futebol europeu. A notícia chegou de forma silenciosa, sem estardalhaço, mas promete causar impacto na trajetória do jogador e, possivelmente, na imagem internacional do Cruzeiro como clube formador. Pedrão estava emprestado ao Avaí, onde vinha disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e acumulando boas atuações. Ao todo, foram 20 partidas disputadas em 2025 com a camisa do Leão da Ilha, todas elas como titular, o que demonstra o nível de confiança que ele conquistou na equipe catarinense. Ainda que não tenha marcado gols, sua solidez defensiva e maturidade em campo chamaram atenção, especialmente fora do Brasil. E foi justamente essa performance consistente que despertou o interesse do Paphos FC, clube do Chipre que tem ganhado notoriedade nos últimos anos por apostar em talentos brasileiros em início de carreira. O clube cipriota, que tem um modelo de gestão moderno e voltado para o desenvolvimento de atletas, enxergou em Pedrão uma oportunidade rara de contratar um defensor jovem, com bagagem em competições nacionais e que ainda tem um enorme teto de crescimento. O Cruzeiro, por sua vez, viu a proposta como vantajosa não apenas para o atleta, mas para a vitrine internacional que pode se abrir com essa movimentação. Você ouviu certo. Pedrão não será vendido em definitivo neste primeiro momento. O zagueiro vai para o Paphos FC por meio de empréstimo, em um acordo costurado diretamente entre Cruzeiro e o clube europeu, que prevê a rescisão de seu vínculo atual com o Avaí. Isso significa que o defensor deixará o futebol catarinense nas próximas horas e já está com passagem marcada rumo ao Chipre, onde se apresentará ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar um novo contrato. A expectativa é de que ele já esteja integrado ao elenco cipriota na próxima rodada da Liga Local. Para o torcedor que acompanha a base do Cruzeiro de perto, o nome de Pedrão não é nenhuma novidade. Ele fez toda a sua formação na Toca da Raposa e chegou ao time principal em 2022. Ano mágico em que o Cruzeiro conquistou o título da Série B com autoridade. Naquela temporada, o defensor chegou a atuar em 2 partidas oficiais, uma pela própria Série B e outra pela Copa do Brasil. Depois disso, acabou voltando ao time sub-20. Posteriormente, passou por um processo de empréstimos, primeiro a clubes menores e depois ao Avaí, onde realmente conseguiu se firmar. Esse novo passo na carreira de Pedrão pode marcar o início de uma trajetória internacional promissora. O Paphos FC já conta com outros brasileiros no elenco, incluindo um charado zagueiro, o atacante Pedrão, que também foi campeão da Série B pelo Cruzeiro em 2022. Essa conexão entre ex-companheiros e a presença de uma estrutura de suporte cultural dentro do clube cipriota foram pontos importantes para que o jovem defensor aceitasse o desafio de se mudar para a Europa. O clima mediterrâneo, a tranquilidade da região e o estilo de jogo mais cadenciado do futebol cipriota devem facilitar sua adaptação. Dentro do Cruzeiro, a negociação foi avaliada com otimismo. O clube entende que, mesmo sendo um empréstimo, a ida de Pedrão para o Chipre pode abrir novas oportunidades de mercado, além de agregar valor ao atleta. Caso ele se destaque no campeonato local, o Paphos pode exercer preferência de compra ou até mesmo abrir portas para negociações com clubes de ligas maiores da Europa. Tudo dependerá do desempenho do zagueiro e da forma como ele conseguirá se adaptar às exigências do futebol europeu, que apesar de menos físico que o brasileiro, exige alto nível de concentração e leitura de jogo.
Outro ponto que chama a atenção nessa transação é a estratégia adotada pelo Cruzeiro de manter percentuais dos direitos econômicos do jogador. Mesmo sem divulgarem os detalhes do acordo, é sabido que a diretoria celeste não abriria mão de uma joia da base sem garantir retorno financeiro futuro. Isso faz parte da nova política de negócios da SAF, que busca preservar o patrimônio esportivo do clube, ao mesmo tempo em que oferece aos atletas mais jovens a chance de crescer e amadurecer em outras ligas, ganhando visibilidade, eventualmente, retornando ao Brasil com mais bagagem ou sendo vendidos por valores mais altos. A escolha do Paphos FC como destino também não foi por acaso. O clube do Chipre tem feito parcerias com clubes brasileiros nos últimos anos, e existe um intercâmbio constante entre olheiros do clube europeu e representantes da base de clubes nacionais. Para Pedrão, isso significa estar em um ambiente propício ao desenvolvimento, cercado de profissionais preparados para trabalhar com jovens promissores e com a possibilidade real de trilhar um caminho semelhante ao de outros brasileiros que usaram ligas menores como trampolim para 5 grandes ligas do continente europeu. Com a saída de Pedrão, o Cruzeiro segue seu planejamento de lapidar talentos e inseri-los de forma estratégica no mercado internacional. O foco não é apenas revelar, mas desenvolver, preparar e posicionar esses atletas no cenário mundial de forma que tragam retornos esportivos e financeiros. A base celeste tem sido uma das grandes prioridades desde a chegada de Pedro Lourenço à administração da SAF. E a ideia é que outros jovens sigam caminhos semelhantes, desde que apresentem potencial e maturidade para encarar desafios internacionais. O nome de Pedrão, portanto, entra para a lista de apostas celestes que podem gerar frutos importantes nos próximos anos. Enquanto isso, no elenco principal, Leonardo Jardim segue atento às movimentações da base e já demonstrou interesse em aproveitar jovens que estejam prontos para dar o salto definitivo. O treinador português é conhecido por gostar de trabalhar com atletas jovens, desde que bem preparados e com mentalidade profissional. E esse é o diferencial que o Cruzeiro está buscando. Formar jogadores prontos não só tecnicamente, mas psicologicamente, para encarar os desafios de alto nível. E quando um desses jovens recebe uma oportunidade fora do Brasil, isso é visto como um reconhecimento do trabalho bem feito dentro do clube. A torcida do Cruzeiro, que sempre se orgulhou de ver seus talentos brilhando pelo mundo, já começa a torcer por Pedrão mesmo à distância. A lembrança de nomes como Joãozinho, Ronaldo, Belete, Lucas Silva e outros que saíram da base celeste para brilhar na Europa serve de inspiração. O caminho não é fácil, mas quando há preparação, tudo é possível. E o zagueiro, que deixou boa impressão no Avaí e mostrou seriedade em sua trajetória, agora tem a chance de mostrar ao mundo a qualidade do futebol formado na Toca da Raposa. É mais um capítulo da história celeste sendo escrito com paciência e estratégia. O Cruzeiro, portanto, não apenas empresta um jogador. Envia ao exterior uma peça que representa a nova filosofia do clube. Pedrão leva na bagagem o selo de qualidade da base celeste, e o torcedor pode esperar, sim, por boas notícias sobre sua evolução. A aposta é alta, mas o potencial também é. Se tudo der certo, o nome de Pedrão pode se tornar uma referência entre os jovens que ainda sonham com sucesso no futebol europeu. E com isso, o Cruzeiro fortalece ainda mais seu papel de formador de talentos que brilham dentro e fora do país, mostrando que o futuro da Raposa está sendo construído tijolo por tijolo, com inteligência e visão. E agora queremos ouvir de você, torcedor celeste. O que achou do empréstimo de Pedrão ao futebol europeu? Acredita que o jovem zagueiro pode se destacar no Chipre e voltar ainda mais forte ou garantir uma transferência definitiva para um clube maior da Europa? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, porque as próximas novidades que estão por vir nos bastidores do Cruzeiro prometem ainda mais emoção e surpresas para a nação azul estrelada.